Olá, jovens, mais uma aulinha de Química com o professor André. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre balanceamento, né? Balanceamento das reações. Nós vamos falar um pouquinho das noções básicas. Mais para frente, a gente estuda as técnicas de balanceamento. As ideias que nós temos de balanceamento das reações químicas, elas podem ser explicadas com uma teoria simples do modelo atômico, a teoria de Dalton, tá? A teoria do primeiro modelo atômico que surgiu. Então, vamos falar um pouquinho dessa teoria que ajuda a explicar o balanceamento. Na segunda metade do século XVIII, a química sofreu uma grande evolução. No século XIX, Dalton ele ressuscita a teoria atômica, tá? Então vamos falar dessas duas datas aí. Século XVIII foi quando a química surgiu com Lavoisier. Nós já falamos em outras aulas, tá, sobre Lavoisier, conhecido como o pai da química moderna. Tá? Mais ou menos um século depois, nós estamos aqui no século XVIII e Dalton começa com a ideia de átomo novamente. Essa ideia de átomo surgiu em 400 anos antes de Cristo, mais ou menos, com os filósofos. Porém, foi Dalton que propôs a primeira teoria atômica. Tá? Foi ele que fez os primeiros experimentos, tá? E conseguiu chegar aos primeiros resultados sobre a ideia de átomo. O modelo atômico de Dalton ficou conhecido como o modelo da bola de bilhar. Vamos falar um pouquinho sobre Dalton. Tá? John Dalton foi um químico, meteorologista e físico inglês, um dos mais destacados cientistas do mundo. Descobriu a anomalia da visão das cores, conhecida como daltonismo. Foi o fundador da teoria atômica que revolucionou a química moderna. Ganhou reputação local de ser um gênio matemático. Com 12 anos, já era professor na escola local e continuou se dedicando aos estudos. Em 1793, após concluir sua formação acadêmica, Dalton partiu para Manchester, estabelecendo-se aí definitivamente. Tornou-se professor de matemática, física e química em uma universidade de prestígio. E o que dizia então a teoria de Dalton? Tá? Segundo Dalton, o átomo, na verdade, é uma esfera muito pequena, indivisível e indestrutível. Tá? Ficou conhecido como bola de bilhar. Segundo Dalton, os átomos do mesmo elemento são iguais entre si, ou seja, todos os átomos de um mesmo elemento têm a mesma massa. Então, átomo de ferro, todos os átomos de ferro têm a mesma massa. Átomo de hidrogênio, todos os átomos de hidrogênio têm a mesma massa. E todos são esferas rígidas, maciças, indivisíveis e indestrutíveis. E agora, um detalhe que Dalton afirmou, que é o mais importante para a nossa aula. Quando os átomos se combinam para formar um composto, ou quando acontece um rearranjo desses átomos, nós temos então uma reação química. Portanto, segundo Dalton, reação química é quando eu tenho um rearranjo dos átomos. Tá bom? Esse é o ponto de partida para a nossa ideia de balanceamento. Então vamos lá. Quando os reagentes se transformam em produtos, os átomos presentes na reação continuam os mesmos, só que rearranjados, como podemos observar na figura aqui. Um átomo de carbono se combina com dois átomos de oxigênio, formando o CO2. A quantidade de átomos do lado dos reagentes eram 3, e do lado dos produtos continua sendo 3. Isso é o balanceamento. A quantidade de átomos antes é igual à quantidade de átomos depois, obedecendo então a lei de Lavoisier. Tá? O que aconteceu numa reação química então? Os átomos de oxigênio, eles se separam e o átomo de carbono entra no meio. Então foi só um reposicionamento desses átomos.
certo? Então, ó, numa equação química, vamos ver o que a gente consegue escrever. Aqui uma reação química genérica, tá? Onde eu tenho os reagentes à esquerda da flechinha e os produtos à direita, tá? Então, essa equação química é uma representação gráfica de uma reação química. Nós temos números que vão na frente das substâncias. Então, aqui eu tenho a substância A, zão maiúsculo, Bzão maiúsculo, eu tenho o produto Czão maiúsculo e o produto Dzão maiúsculo. As letrinhas que vão na frente aí, ó, elas podem ser substituídas por números. Esses números são os coeficientes. Então, vamos colocar um exemplo. Vou mostrar para vocês o que são esses coeficientes. Nós temos aqui, ó, 2H2 mais O2 formando 2H2O. Esse número grandão aqui, ó, que vem na frente da substância, a substância é o H2. Esse número grandão é o coeficiente. O numerinho pequenininho que vem no meio da substância, tá, é o índice. Quando nós não temos nada na frente da substância, tá, o coeficiente significa que é 1. Quando nós não temos nada do lado aqui do elemento, tá, o índice também é 1. Então, números grandões, que vem na frente da substância, coeficiente. Números pequenininhos, que vem do lado dos elementos, é o índice. Então, nós temos aí H2 e O2 são os reagentes. E H2O é o produto. E anotem aí, ó. Índice indica quantos átomos nós temos na molécula. E o coeficiente indica o número de moléculas, a proporção. Como assim? Então, ó, essa molécula de H2 possui 2 átomos de hidrogênio. Ó, indica o número de átomos. Na molécula de água, nós temos 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Estão vendo que é o índice que a gente está trabalhando? Então, o índice indica o número de átomos na molécula. Agora, o número grandão, o coeficiente, o que vem na frente da substância, indica pra gente a proporção. Tá? Então, eu preciso de 2 moléculas de H2 para reagir com uma molécula de O2 para formar 2 moléculas de água. Os números grandões, que vem na frente da substância, são os coeficientes. Ele nos dá a proporção. Vou repetir mais uma vez. Os átomos dos elementos permanecem inalterados nas reações químicas. Tá? Nessas reações, há apenas um rearranjo dos átomos. Vamos lá? Mais um exemplo. Aqui eu tenho o álcool, é o etanol. Tá bom? 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Nós vamos queimar esse etanol. Para queimar, precisa de oxigênio. 3 oxigênios, O2. Tá? 1, 2, 3. Então, nós temos 3 moléculas de O2 para reagir com uma molécula de etanol. Vai formar 2 CO2 e 3 águas. 1, 2, 3 águas. Se você conferir, tá? Comparar o número de átomos antes é igual ao número de átomos depois. 2 carbonos, 2 carbonos. 6 hidrogênios, 6 hidrogênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oxigênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oxigênios. Então, essa reação está balanceada. O número de átomos antes é igual ao número de átomos depois. Lembrando que esse 3 aqui, ó, é o coeficiente, indica o número de moléculas. Esse 6 é um índice, indica o número de átomos na molécula. Mais um exemplo, CH4. Tá? É o metano.
Nós vamos reagir ele com oxigênio. Percebam, uma molécula de metano, não precisa colocar nada, porque se não coloco nada é 1. Duas moléculas de gás oxigênio, de O2, por isso que eu coloquei o 2 aqui na frente. São duas moléculas. Formando um CO2, vejo quando é 1 não preciso colocar, mais duas águas, 2H2O. O que eu quero no final dessa aula? Que se eu te der o desenho da reação, você consiga escrever. E se eu te der a reação aqui escrita, você consiga desenhar. Tá? Esse é o objetivo, que você consiga interpretar uma reação química. Vamos lá. Ainda falando sobre o balanceamento químico. Uma equação química apresenta informações qualitativas, tá? Mostrando quais são as substâncias, e quantitativas, mostrando quanto nós temos. As fórmulas representam as substâncias envolvidas na reação, enquanto que os coeficientes à frente delas apresentam a quantidade de cada componente na reação química. Nós temos aqui um exemplo de uma reação não balanceada. Quando uma reação química não está balanceada, a quantidade de átomos é diferente nos dois membros da equação. Por exemplo, aqui eu tenho dois átomos de hidrogênio juntos, formando uma molécula de gás hidrogênio, e aqui eu tenho dois átomos de oxigênio juntos, formando uma molécula de gás oxigênio. Aqui eu tenho uma molécula de água. Vejam que não está balanceado, porque a quantidade de átomos antes, ou seja, do lado dos reagentes, é diferente da quantidade de átomos depois, ou seja, do lado dos produtos. Se o número de moléculas é diferente, a reação não está balanceada. Né? Então essa reação não obedece à lei de Lavoisier, ela está errada. Então, na equação, 2H2 mais O2 formando duas águas. Isso aqui é como nós escrevemos com a linguagem química, tá? Uma equação química. Agora, como que eu vou ler isso? Nós já falamos várias vezes aqui. Duas moléculas de gás hidrogênio reagem com uma molécula, tá? Quando não tem nada é 1, de gás oxigênio, formando duas moléculas de água. Note que quando o coeficiente é 1, não precisa escrevê-lo na reação. Em um balanceamento, só mudamos os coeficientes antes das substâncias, tá? Ou seja, se você tem uma reação não balanceada e precisa fazer o balanceamento, eu só posso mexer nos coeficientes. Eu não posso mexer nos índices, tá bom? Por que isso? Porque se eu mexer no índice, a substância muda. Por exemplo, H2O é água e H2O2 é outra substância, é água oxigenada. Então, quando eu preciso fazer o balanceamento, eu só posso mexer nos coeficientes, nas proporções, tá? Eu não posso mexer nos índices, porque se eu mexer nos índices, a substância muda. E que é esse tal de balanceamento que a gente vai aprender a fazer? Nós vamos aprender a fazer o balanceamento lá no último slide, no próximo slide. Agora eu quero que vocês treinem, tá? Através do desenho. Por exemplo, eu tenho que desenhar duas moléculas de O3. Pausa o vídeo, tenta desenhar, e aí você faz. Vamos lá? Pausa o vídeo, fez duas moléculas de O3, tá aqui. Espero que você tenha acertado. Agora nós vamos fazer duas moléculas de H2O. Pausa o vídeo, tenta fazer. Espero que você tenha acertado. Agora tem que fazer uma molécula de NH3. Pausa o vídeo, tenta fazer. Espero que você tenha feito e acertado. 4 átomos de ferro. Perceba quando eu falo de ferro, tá? Eu não estou falando de moléculas, estou falando de átomos, então são isolados, eles não podem estar grudados. Uma molécula de CH4
E agora 3 moléculas de CO2. Depois que nós treinamos, tá? Queria que vocês me ajudassem. Qual é o número de elementos, átomos e número de moléculas nesse esquema? Vamos fazer. Moléculas é o conjunto de átomos. Então aqui eu tenho uma molécula, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 moléculas. Tá? Aqui são átomos isolados e para ser molécula tem que estar juntos os átomos. Então tem 9. Tá? Número de átomos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 34 átomos. E elementos? Aqui eu tenho ferro, 1, oxigênio 2, hidrogênio 3, carbono 4 e nitrogênio 5. Tenho 5 elementos. Espero que vocês tenham entendido então a diferença de átomos, moléculas e elementos químicos. Agora a gente vai fazer o nosso balanceamento. É difícil, eu vou admitir para vocês, realmente é difícil. E a única forma da gente conseguir fazer esse balanceamento é treinando, tá bom? Hoje o intuito é você entender o que é coeficiente e o que é índice, tá? Conseguir visualizar a lei de Lavoisier na parte do balanceamento. As dicas para você fazer o balanceamento vai vir na próxima aula, tá? Vou dar um gostinho para vocês de balanceamento. Aqui, ó, do lado dos reagentes, eu tenho 2 oxigênios. Portanto, do lado dos produtos, eu também tenho que ter 2 oxigênios para estar balanceado. Então, lembrando que eu só posso mexer nos coeficientes, se eu fizer isso, eu tenho 2 moléculas de água, isso me dá 2 oxigênios. Então, o oxigênio está balanceado, mas o hidrogênio não. A partir do momento que eu coloquei esse 2 aqui, significa que eu tenho 2 moléculas de água. Então, eu tenho 4 átomos de hidrogênio. Do lado dos reagentes também tem que ter 4. Então, eu vou aqui e ponho 2. Agora eu tenho 4 átomos de hidrogênio, mais 2 átomos de oxigênio, formando 4 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. Está balanceado, pessoal. Seria interessante também vocês conseguirem desenhar isso daqui para ver o balanceamento acontecendo através do desenho. Mais um balanceamento para a gente fazer. 2 hidrogênios, desse lado também tem que ter 2 hidrogênios. A única forma que eu posso fazer é mexer com os coeficientes, não posso colocar o 2 pequenininho aqui. Então, ó, 2 hidrogênios significa que eu também tenho 2 cloros, está balanceado. Agora, ó, 4 hidrogênios do lado dos reagentes, eu tenho que ter 4 hidrogênios do lado dos produtos. Então, o 2 aqui na frente multiplica tudo que eu tenho. Então, eu tenho 2 moléculas de água, 2 vezes 2, 4 hidrogênios. Beleza. Eu tenho um carbono desse lado, tem que ter um carbono desse. Perfeito. O carbono também está balanceado. Falta balancear o oxigênio. 2 oxigênios aqui, com mais 2 aqui, 4 oxigênios. Do lado dos reagentes também tem que ter 4. Por isso que eu coloquei o 2. 2 vezes 2, 4. Se você tiver com dúvida, faça o desenho dessas reações, tá bom? Desenhe as bolinhas dos reagentes, desenhe as bolinhas dos produtos. Tá? Faça o desenho desses átomos, fica mais fácil de entender. O nosso último exercício da aula e o mais difícil. Eu tenho 3 cálcios do lado dos produtos, então eu tenho que ter 3 cálcios do lado dos reagentes. Eu tenho aqui, ó, esse 2 fora do parênteses multiplica tudo que tem aqui dentro.
Eu tenho 2 fósforos do lado dos produtos, tem que ter 2 fósforos do lado dos reagentes. Tá? Lembrando que esse 2 multiplica tudo que está aqui. Então, eu tenho 6 hidrogênios, 2 fósforos e 8 oxigênios. Beleza. Balanceei o cálcio, balanceei o fósforo. Agora vou balancear os hidrogênios. 2 vezes 3, 6 hidrogênios. Mais 3 vezes 2, 6 hidrogênios. Então, do lado dos reagentes, eu tenho 12 hidrogênios. Do lado dos produtos também tem que ter 12 hidrogênios. Então aqui eu vou colocar o 6, porque 6 vezes 2, 12 hidrogênios também.